Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à FABEM. Bom, estamos aqui nesse sábado, que será o nosso último sábado do ano de 2025. Foi um ano, de grandes realizações para a FABEM, não é mesmo? Então, vamos dar agora o nosso coração nessa reunião, o coração de quem é grato por tudo que nós conseguimos, não só material, mas também de harmonia que a casa construiu esse ano. Então, vamos pedir agora para Nilceia, a fundadora da casa. Olha que chique! A fundadora da casa vai fazer a nossa leitura. É do nosso irmão Chico Xavier, do livro Fonte Viva. Vigiemos e oremos, vigiai e orai para não cairdes em tentações. Está lá em Mateus 26, 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo, o mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas e do protério para as tarefas do reajuste. Nas raízes das nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridades. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelo mais forte motivo de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé, a humildade, contato com os afetos mais próximos, temos copiosos material de aprendizado para fixar nossa vida, os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo e assomam de ti mesmo, e alimentam-se de ti quando não as combate dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra do qual precisa extrair a boa semente, caminhar do berço ao túmulo, sobre a marteladas das tentações. É natural afrontar os obstáculos, sofrer provações, tolcar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas, são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembramos-nos que os ensinamentos do Mestre, vigiando e orando, para não se sucumbirmos nas tentações, mas vezes que mais vale chorar sobre os arguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão e mestre querido, aqui estamos para mais uma reunião pública da FABEM. Pedimos, Senhor, que envie os teus mensageiros de luz para guiar os trabalhos dessa tarde, porque somos apenas colaboradores dos desígnios que vêm do alto. Pedimos também, Jesus, que todos que aqui se achegarem possam sentir a tua paz, o teu amor. Que
as bênçãos desta casa se estendam por todos os que sofrem neste momento, precisando de uma palavra amiga, precisando aliviar suas dores físicas e dores morais. Que possamos juntos aqui nesta tarde produzir as melhores energias de amor, de fraternidade, de compaixão, de caridade. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja. Hoje nós temos novamente a Marina Médici. A Marina, ela é da UEC. Teve um período que ela foi diretora do Departamento Mediúnico da Federação do Espírito Santo, mas precisou, né, Marina, se retirar e continua agora apenas na UEC e dando palestras em várias casas, porque essa é a missão dela também. A gente gosta muito de ouvir a Marina. A Marina já participou conosco aqui de aberturas de seminários, seminários que a gente faz no início do ano. Então, a gente tem um carinho muito grande pela Marina e é com esse carinho que a gente recebe hoje, tá bom? Ela vai falar sobre a terapia do amor. Boa tarde a todos. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Ver esse salão cheio, reformado, né? Com coisas novas. Estou vendo pela primeira vez o teto novo. E de pouquinho a pouquinho, né? Vai se aprimorando, vai melhorando. Com ar-condicionado, gente, olha que coisa maravilhosa nesse calor. Então, que alegria que estamos aqui nessa tarde, com o coração aberto para fechar esse ano, né? A última palestra, a última reunião de um ano, como Fátima falou, cheio de trabalho, cheio de coisas boas, novas, desafios, como é em toda casa espírita, né? Como é em cada lugar, nas nossas vidas, nas nossas famílias. E é com alegria, então, que a gente hoje vai falar de um assunto que é pertinente a todos nós, nessa caminhada tão desafiadora que viemos ter aqui, nesta encarnação e em todas as outras. Falar de amor. Falar de amor às vezes parece muito fácil, muito leve, mas viver o amor é desafiador. Viver o amor tal como Jesus veio nos ensinar é um aprendizado doloroso e diário. Eu não sei para vocês, mas para mim é um desafio e tanto sentir e colocar o amor em ação. Porque, embora amor, a palavra amor seja um substantivo, ele só é sentido e vivido quando ele se torna ação. Quando ele sai da nossa razão, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, e a gente consegue colocar pelo menos parte dele em ação. E será que cada um de nós tem dado conta de viver essa expressão? Tem dado conta de sentir esse amor e deixar esse amor transbordar através de nós? E eu costumo estudar uma referência muito importante para nós espíritas, que todos vocês devem conhecer, que é Joana de Ângeles. Todos conhecem Joana de Ângeles? Joana de Ângeles nos ensina coisas valiosas sobre tantos ensinamentos, dentre eles o amor. E ela nos fala sobre essa terapia do amor. Será que todos nós, nessa condição encarnatória, somos aptos a viver essa experiência do amor como aprendizes do amor, mas também como terapeutas do amor? É essa reflexão que a gente vai fazer hoje. E eu uso 3 capítulos, depois, se vocês quiserem estudar essas obras, quem ainda não leu essas obras, Psicologia da Gratidão, Desperte e Seja Feliz, Amor Imbatível Amor. Todas 3 trazidas por Divaldo Franco. Eu deixo os capítulos ali para vocês estudarem, porque são informações valiosas a esse respeito, a esse estudo, essa conversa que a gente vai ter hoje. O que que Joana traz para nós, com base nas palavras do Mestre, de Jesus e de todo o conhecimento que ela tem sobre a alma humana? Quando a gente fala de amor, a gente fala da alma. A gente fala desse espírito inquieto que somos, inquietos por viver, por aprender,
por se melhorar a partir das dores, dos desafios, das quedas, de quando nos levantamos, de quando nos reerguermos. E vamos falar desse amor não de um lugar individual, mas de um lugar coletivo. Afinal de contas, o amor ele é a expressão, a ação quando estamos juntos, quando podemos viver ao lado de outras pessoas. Ninguém desenvolve o amor, ninguém lapida o amor e ninguém experiencia o amor isolado, sozinho, não é verdade? Imagina se fosse assim, não teria como se desenvolver o amor. Então a gente vai falar desse amor. Que amor é esse? Você já se perguntou o que que é o amor? Existem tantas definições para o amor, não é fácil conceituar o amor. Mas o Espiritismo, através de Joana, nos traz algumas reflexões acerca disso. Então, para ela, o amor é um influxo divino presente em cada um de nós, para ela, nas palavras de André Luiz, nas palavras de Emmanuel, esse influxo, essa centelha de Deus plantada em cada um de nós, que todos nós temos, independente dos nossos desafetos, das nossas dores, das nossas dificuldades. Todos nós temos esse influxo, esse amor dentro das nossas consciências. Já viemos desde o primeiro instante como humanos, como seres vivos, depois como humanos, com essa centelha. Então, esse registro nós já trazemos. Deus planta essa semente dentro de nós. Por isso que somos a expressão dele, não é verdade? Somos a imagem e semelhança dele, não é assim? E é assim que devemos entender isso. O amor também é energia em movimento. Se ele é ação e se ele se desenvolve a partir da ação que nós temos, ele se movimenta através desse influxo que se traduz em energia. É essa energia que nos faz experienciar momentos de alegria, de bondade, de gratidão, de esperança, de conforto, de colo, e tudo isso junto se transforma em amor. Então, o amor, ele é um conjunto de expressões daquilo que a gente tem de bom. E além disso, não podemos esquecer, ele é uma condição de todo ser. Não existe nenhum ser humano que não seja capaz de sentir o amor, porque o amor está dentro dele. E talvez às vezes a gente duvida, né? A gente talvez olha para algumas pessoas em situação de dureza emocional, de dureza em relação ao amor, e fala assim: ah, essa pessoa não é capaz de sentir amor. Ela não sente amor, ela não dá conta de manifestar o amor. Será? Todos temos essa condição dentro da gente. E nós, como espíritas que não desistimos de nenhuma alma, de nenhuma consciência, tal como Jesus não desistiu e não desiste, temos que olhar para cada ser humano e enxergar esse amor. Por mais que seja difícil enxergar numa primeira olhada, num primeiro momento. E o amor é uma capacidade operacional do espírito. Ou seja, embora a gente, quando escute sobre o amor e fale de amor, a gente entenda ele como um sentimento, nós precisamos ver que o amor, ele é aprendido, ele é vivido, ele é testado no nosso dia a dia. E quem que nos possibilita isso? A razão, a consciência. Quanto mais eu exerço, simplifico, experiencio atitudes amorosas no meu dia a dia, mais isso se torna comum dentro de mim. Isso vira aprendizado. É como se dentro da minha mente, e a expressão material da nossa mente, de manifestação, é o nosso cérebro, né? Físico. É como se eu criasse cicatrizes nesse cérebro, porque ele aprende a amar.
Ele vai desenvolvendo essa habilidade e essa capacidade a partir das atitudes e das ações, e não só através dos pensamentos. Ou seja, o amor só no pensamento não se manifesta na ação. Eu preciso enxergar o amor nas atitudes, comigo e com o próximo também. E ele é um sentimento, dentro de tudo que a gente conversou, em forma de razão. Não dá para dissociar emoção de razão. A neurociência já não faz essa dissociação mais. Às vezes a gente tem mania de separar, né? Sentimento de razão. Os sentimentos, eles não existem se não houver uma razão, se não houver uma consciência. Eu preciso ter razão e consciência para fazer manifestar os sentimentos, perceber os sentimentos, entender os sentimentos e tornar isso um aprendizado na minha vida. Então, olha quanta informação valiosa Joana nos traz para a gente entender o que é o amor. E aí, com o auxílio dela e também de Emmanuel, a gente traz essa função de amar entendendo que a vontade, o pensamento e o sentimento vão andar juntos. Quando Emmanuel nos ensina sobre o gabinete da mente, ele nos diz que a mente é essa sede de manifestação do nosso espírito. Ele também fala sobre a importância da gente entender que se houver só o pensamento e não houver vontade, a força motriz para nos colocar em ação, para executar, o amor não se manifesta. E então o amor ele se manifesta pela vontade, pelo pensamento e pelo sentimento. E isso tudo é fruto da nossa mente. E aí, para além disso, ele é um processo de conteúdo nobre do espírito. Começa no ato de reconhecer o outro. Olha só, não dá para fugir disso. Não dá para desenvolver o amor e viver o amor sem ser através do outro, sem ser através daqueles que vão conviver comigo do momento que eu encarno para a eternidade, né? Que não tem fim. Então, o amor, a trajetória do amor, surge e se valida quando eu enxergo o outro, quando eu percebo o outro, quando eu me aproximo do outro, quando eu entendo que o outro é caminho para a evolução do meu próprio amor. E nesse reconhecer o outro é um processo difícil e doloroso, porque esse outro nem sempre vai ser um outro afim comigo. Nem sempre vai ser uma pessoa que eu morro de paixões, que amo, que fico alegre do lado dela, que me traz coisas boas o tempo todo. Não. Normalmente, aquele que vai desenvolver esse amor dentro de nós é um desafio para nós. Testa as nossas capacidades mais difíceis. Testa a nossa capacidade de paciência, de perdão, de aceitação, de tolerância. É nesse seio, nesse lugar, que o amor mais genuíno é capaz de brotar. E aí, quando eu consigo ver o outro, sem negar o outro e sem negar a mim mesma, a mim mesmo, eu aprendo a desenvolver o amor. Eu vivo o amor. E eu sei que é muito fácil falar isso. É muito fácil estar no lugar de falar essas coisas bonitas que eu estou falando aqui. Mas todos nós aqui sabemos o quanto é desafiador. O quanto é desafiador precisar desenvolver a capacidade de amar aquela pessoa que nos tira do sério todos os dias, aquela pessoa que nos irrita, aquela pessoa que nos machuca, aquela pessoa que às vezes testa todos os nossos limites. É fácil, gente? Não é não. Mas Jesus
desde sempre nos disse que é aí que está a nossa maior escola, o nosso maior aprendizado. Estamos todos aprendendo a fazer isso. E já conseguimos, muitas vezes. Conseguimos quando perdoamos familiares, parentes, quando perdoamos amigos depois de um desentendimento, quando nos reaproximamos, quando damos uma segunda chance, quando olhamos para nós mesmos e nos perdoamos, quando tentamos, quantas vezes forem necessárias, desenvolver esse amor. E essa aceitação e essa compreensão é a resposta para essa tentativa, para esse desejo de se melhorar. E o estado divino dentro de nós, essa centelha que Deus plantou dentro de nós, também é uma resposta. É Ele dizendo assim, para cada um de nós na nossa consciência, mesmo que seja inconsciente, esse é o caminho, continua, levanta, se organiza, presta atenção, vai. Você está fazendo direito. Você está dando conta, sim. Não é porque você errou nesse momento que você não vai conseguir acertar no segundo momento. Não é porque você está sentindo raiva agora de uma pessoa que você não vai ser capaz de olhar para essa raiva, pedir perdão por essa raiva, digerir essa raiva e, num segundo momento, olhar para essa pessoa e sentir amor por essa pessoa e sentir compaixão. Mesmo que você tenha que se distanciar momentaneamente daquela pessoa que te fere, mas você sabe que dentro do seu coração você já não sente nada de ruim por ela. Você quer que ela sinta amor como você. Você quer que ela fique bem como você. E essa é a nossa escola do amor. Então, o amor como sentimento, ele não brota de uma hora para outra, não. A gente tem que largar essa ilusão de achar que a gente vai dormir e vai acordar iluminados e preenchidos do amor como Jesus amou. Esse amor, ele é um processo educacional. A terapia do amor é um processo de educação das nossas almas. Quando eu me educo, quando eu estou em movimentos assim, me educando através dos ensinamentos, quando eu me educo através de uma palavra amiga de alguém, quando eu escuto uma pessoa querida, eu estou desenvolvendo a capacidade de amar. E sabe qual é o maior exercício que nos leva para isso? O exercício da gratidão. Agradecer de forma genuína e profunda por tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos, é uma oportunidade de alimentar esse amor. Agradecer, inclusive, pelas dificuldades que vivenciamos, pela dor que às vezes precisamos passar para chegar em um lugar que desejamos chegar. O exercício de agradecer, de acordar de manhã, e ao invés de acordar já na lamentação e na reclamação, que é um vício que muitos de nós temos, que já acorda reclamando, já acorda se lamentando, se lamenta pelo clima, se lamenta e começa a lamentação. Se aos poucos a gente conseguir substituir essa lamentação diária pelo exercício da gratidão, que está lá no livro Psicologia da Gratidão. Se a gente consegue fazer isso um pouquinho cada dia, a gente entende e proporciona e recebe e sente esse amor. Experimentem passar um dia inteiro agradecendo. Agradecendo. Experimentem. Nossa, Marina, é impossível. Não, não é impossível. É possível, se você fizer com consciência. E aí vocês vão sentir no final do dia, ao longo do dia, um sentimento tão gostoso, uma sensação tão gostosa de preenchimento. Que sensação é essa? Que sentimento é esse? O amor brotando em nós. E aí a gente retoma o Evangelho de Mateus, né? Isso aqui é clássico para todos nós, todos vocês conhecem esse grande mandamento que tanto nos ensina, né?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vamos refletir nesse pedacinho? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, me entregando, confiando e aceitando tudo que Ele tem planejado para mim. Mas isso tudo se faz com uma fé cega? Isso tudo se faz sem raciocínio? Não, sem a razão? Não, isso se faz através do quê? Do entendimento, do conhecimento, da consciência. Não é algo apenas intuitivo e instintivo. Vem daqui, ó. Vem do pensar, do refletir, do conhecer. Se eu reflito, penso e conheço Deus em profundidade e vivo Ele, manifesto Ele nas minhas atitudes, eu sou capaz de amar a Deus como Ele nos pede para amá-lo. E aí, e aí, a partir disso, eu consigo me amar da forma como eu devo me amar. E a partir do amor que eu desenvolvo por mim e pratico na minha vida por mim, eu sou capaz de amar o próximo. Sem essa ordem, meus irmãos e minhas irmãs, a gente não consegue entender e viver esse amor que Deus nos convida a viver. Amá-lo, me amar, me conhecer, e depois eu dou conta de amar o meu semelhante. Porque tem pessoas que acham o contrário ainda, como se nós fôssemos capazes de doar todo o amor para o outro sem ter amor por nós mesmos. Esse amor que eu dou para o outro nessa condição não é amor. Talvez seja outra coisa. Talvez seja apego, talvez seja posse, talvez seja outra coisa. Mas amor é um pouquinho diferente. E o desafio de amar a si mesmo também não é simples. O que que é se amar? O que que é se amar? Se a gente abrisse, né, para cada um de vocês falarem aqui nesse momento, o que que é esse tal de amor próprio que as pessoas tanto falam, né? Ai, você precisa desenvolver o amor próprio. Você precisa ter amor próprio. Mas ninguém explica pra gente que amor próprio é esse. Se traduz como esse amor próprio? Esse amor próprio se traduz de tantas maneiras e ele está em tantas atitudes, porque ele também é ação, que se a gente começa a fazer uma lista, a gente não para mais. Se amar, antes de tudo, é se enxergar divino, divina. É se enxergar filho e filha do Criador. Olha só onde começa o amor próprio. É saber que, por maiores que sejam as minhas imperfeições nesse momento, na altura da minha vida, eu sou filha de Deus. E Ele me ama, Ele me acolhe, Ele me abraça, Ele me recebe exatamente assim, do jeitinho que eu sou. E aí, quando eu entendo isso, eu começo a me cuidar mais. Eu começo a cuidar de várias formas. Eu começo a olhar para a minha alimentação, eu começo a olhar para o meu corpo físico, eu começo a olhar para os meus pensamentos, eu começo a olhar para minhas atitudes, eu começo a olhar para o meu corpo no espelho e falar assim: meu Deus, obrigada por essa máquina que me emprestaste nessa encarnação, para eu viver essa experiência aqui. Esse corpo às vezes desajeitado, que às vezes dói aqui e ali, que às vezes tem uma doença aqui e ali, mas esse corpo me permite viver a experiência na matéria. Como eu te amo, corpo. A gente faz isso e agradece por esses braços, por essas pernas, por essa cabeça, pelo seu cabelo, por tudo que você é e pode manifestar. Então, esse amor próprio vem de todos esses lugares. Eu sei que não é fácil. Eu também estou em exercício de aprender a me amar.
Eu também tenho essa conversa comigo todos os dias, e com Deus, e com Jesus, e com os espíritos que me amparam. Me ajudem a me amar, me ajudem a cuidar melhor de mim, porque eu tenho dificuldade de cuidar em algumas coisas. Então, desenvolver esse amor é se banhar dele. E aí, quando eu me banho desse amor, quando eu permito que esse amor brote através de mim, eu consigo olhar para o meu irmão, para minha irmã e sentir amor. E sentir amor de forma genuína. Isso é a terapia do amor. Nós não precisamos ser terapeutas formados, psicólogos, psiquiatras, para fazer a terapia do amor conosco e com o próximo. Sabe o que que a gente precisa? Disso que eu acabei de falar, desse entendimento de que eu sou filha do Criador, de que Ele plantou em mim essa semente e de que eu posso manifestar ela o momento que eu quiser, a hora que eu quiser e todo o tempo, se eu conseguir. Então, a mensagem é, meus amigos, nós todos, urgentemente, pela transição do nosso planeta, se é que desejamos mesmo sair dessa situação que estamos e migrar para um planeta de regeneração, eu quero que isso aconteça. Vocês querem que isso aconteça? Né? A gente não aguenta mais. A gente quer ver esse planeta acontecer, essa regeneração chegar, não é isso? Mas se não for através do amor, não existe outro caminho para a gente chegar nesse lugar. E esse caminho não depende do outro sozinho, depende de nós, de mim e de nós. E todos precisamos nos tornar terapeutas do amor. E aí, nessa terapia, eu não consigo desenvolver ela me isolando, sozinha, sem querer encontrar com pessoas, sem querer interagir com pessoas, sem querer conversar com pessoas. Não é no isolamento que eu vou desenvolver essa terapia. O amor não vai se aprimorar só com as pessoas que eu gosto de estar. Quem dera, né? A gente escolheria, não é? Só quem a gente gosta. Só quem a gente curte, né? A gente ficaria perto. Mas não é só com essas pessoas que o amor vai se desenvolver. O amor vai brotar nas divergências seguidas de aprendizado e de superação. É ali que ele vai brotar. E o amor, ele requer silêncio e escuta. E talvez, não sei se alguns já me viram algum dia falando que a paz, né, o estado de paz e plenitude a gente consegue através do silêncio, e que a gente escuta Deus é no silêncio, não é no barulho, não é no ruído. Eu sempre levo essa fala. E o amor, a gente escuta ele, sente ele no silêncio da intimidade, quando a gente abre os nossos ouvidos da alma para ouvir e para sentir. Quando a gente está muito barulhento, muito eufórico, muito agitado, eu não consigo escutar o amor. Eu não consigo sentir o amor. O amor não é euforia. O amor é calma. O amor é silêncio. E então eu posso me tornar essa terapeuta. Vocês podem se tornar esses terapeutas do amor? O que que vocês acham? Que sim? Estão prontos para esse chamado? Porque é um chamado. E Jesus está chamando a gente desde quando ele encarnou aqui. Desde quando ele veio aqui, se manifestou aqui em carne, ele está fazendo esse chamado para nós. Em que momento a gente vai aceitar esse chamado? Em que momento a gente vai pegar essa missão, que é de todos nós, e vamos nos tornar esses terapeutas do amor? E eu vou trazer um causo. Eu não sou mineira, mas eu gosto de causo. Que aconteceu antes de ontem. Eu cheguei com a minha filha de um compromisso, estacionei o carro,
Quando eu saí do carro, tinha uma mulher que é vizinha da frente. Ela estava dentro do carro dela e ela estava chorando muito. E aí eu olhei aquilo, fui chegando próximo do carro dela, ela estava com o vidro aberto e falei: Fulana, você quer ajuda? Porque é uma coisa, eu vou ensinar uma coisa para vocês, tá? Quando vocês virem uma pessoa que não tá bem, que não tá legal, seja chorando ou não, treinem não perguntar para essa pessoa se tá tudo bem, por favor. Eu sei que a gente faz isso de uma forma muito automática, né? A gente nem pensa. A pessoa tá lá em prantos, a gente chega para a pessoa e fala: tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Então a gente tem que começar a treinar, usar a razão para treinar e falar assim, chegar para ela, olhar no fundo dos olhos dela. Você precisa de ajuda? Se você precisar de ajuda, eu tô aqui. E aí eu fiz isso com ela. E ela tava com a mãozinha assim no volante, né? Uma mão segurando no volante e chorando, chorando, chorando. Aí eu fui, pousei. Falei assim: eu posso encostar na sua mão? Encostei assim, ó, a mãozinha dela, assim. E ela chorava, chorava. E aí eu disse pra ela: chora, chora tudo que você tem pra chorar. E a hora que você quiser falar, eu tô aqui. E aí ela chorou, 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 chorou. Aí eu falei pra ela assim: eu posso botar a mão no seu coração? Aí ela, chorando, fez assim com a cabeça, botei a mão no coração dela. Aí ela começou a falar: é o primeiro Natal que eu vou passar sem a minha mãe. Eu fui no supermercado para tentar comprar as coisas da ceia e eu não consegui, porque eu fazia isso junto com ela. E a gente comprava tudo juntas, a gente planejava o que a gente ia fazer. Eu não consegui. Eu saí do supermercado e voltei. Eu falei: eu não sei porque eu não perdi a minha mãe, eu não sei o tamanho da sua dor, mas dá para ver que ela é grande. É uma dor muito grande. E sente ela. Você tem o direito de sentir essa dor. Aí ela soluçando falou assim: os meus irmãos, a minha família fala para eu não ficar assim, não chorar, não me sentir assim. Olha só outro erro que a gente comete, né? E eu falei: não, sente, sente toda a dor que você tem para sentir. Chora a sua mãe partiu. Ela está próxima a você em espírito, mas ela não está mais aqui em carne. Sente toda essa dor. Aí eu pedi para ela respirar um pouquinho mais profundo. Se ela conseguisse, ela começou a respirar e falei para ela: se você precisar de ajuda, é só me chamar lá em casa. Vocês estão entendendo o que é ser um terapeuta do amor? Exige grandes coisas, exige títulos, exige conhecimento assim, exige boa vontade, exige tato. Exige você olhar para o outro, mesmo que você não conviva com o outro, que você não tenha intimidade com o outro, mas você está ali, disponível naquele momento, ou para escutar, ou para dar um passe, ou para abraçar, ou para falar uma palavra, sem julgamento, sem ferir e acolhendo aquela pessoa. Eu trouxe esse exemplo porque a gente vive isso em vários momentos da nossa vida, em várias situações. E a pergunta que eu faço: a gente está aproveitando essas oportunidades que Jesus plantar, a espiritualidade amiga plantar no dia a dia para nós, para ver se a gente é capaz de desenvolver essa habilidade de ser esse terapeuta do amor, essa terapeuta do amor. E aí, vou falar de uma coisa muito polêmica e delicada, porque o Natal se aproxima, né? O Natal se aproxima e nós, cada vez mais, não estamos entendendo o que essa data quer nos dizer, não é verdade? Às vezes a gente se preocupa tanto com o que a gente vai comprar para presentear as pessoas. Às vezes a gente se preocupa tanto com o banquete que a gente vai dar na nossa casa. E às vezes a gente esquece daquele que está gritando nessa data, daquele que vai fazer aniversário, daquele que nos convida a esse chamado do amor.
Ele nos convida todos os dias. Mas essa data simbólica, porque a gente sabe que é uma data simbólica, nos convida mais ainda a repensar em como a gente está vivendo esse amor. Será que eu sou uma pessoa que só vive o amor próximo do Natal? Será que eu só fico bondosa quando tá chegando? Porque tem muita gente que fica bondoso só quando chega o Natal, né? Que ajuda as pessoas, que aí fica fala assim, nossa, eu sinto uma energia do Natal, uma magia do Natal, sinto uma bondade no Natal e o resto do ano. Onde está essa bondade? Onde está esse amor? Que a gente leve isso para as nossas comemorações na semana que vem. Que a gente entenda que o nosso chamado é muito maior do que olhar apenas para nós mesmos, do que pensar apenas nos presentes que a gente vai comprar para as pessoas que a gente ama. O Natal é muito mais. É Jesus nascendo nos nossos corações e falando assim: deixe brotar o amor de Deus em vocês, em nós. Deixe nascer esse amor que está aí em todos os dias das vossas vidas. Esse é o chamado do Natal. E como ser esse terapeuta numa fase tão desafiadora que é o Natal? Porque eu sei que tem muitas famílias que são amorosas, que tudo dá certo, né? Que os encontros são bacanas, mas eu não sei se vocês sabiam dessa informação que eu vou dar para vocês. E eu tenho essa informação de pacientes que são policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. É a época que tem mais casos de violência e morte. Vocês sabiam disso? Conflitos do Natal. E aí eu faço um convite para todos nós. Pode ser que na nossa família não tenha isso, mas que enquanto nós estivermos na nossa ceia, na nossa meditação, na nossa reflexão, que a gente também peça por todos os lares, por todas essas famílias que ainda talvez não entenderam a presença de Jesus, de Deus, de Maria, da espiritualidade, para que elas possam viver essa passagem, esse rito com amor, com acolhimento e com presença nas nossas vidas. Então, nessa época especialmente, não alimente conflitos. Seja a pessoa que sai do conflito. Ok? Eu sei que é difícil às vezes, mas se alguém começar a fazer uma provocação, chegar com um assunto polêmico, ao invés da gente entrar e alimentar aquele assunto, querer dar nossa opinião e fazer a nossa palestra, não. Que a gente se retire dos conflitos, ok? Vamos tentar fazer isso? Vamos combinar isso juntos? Puxe uma prece, uma oração, um agradecimento, uma reflexão. Não sei em que crença você vai passar, em seio de que família você vai estar, mas seja a pessoa que convide as outras pessoas a fazer uma oração, um agradecimento. Eu sei que algumas famílias não têm o hábito de fazer isso, não importa. Tem a cara de pau. Fala assim, vocês me dão uns 30 segundinhos aqui, um minutinho, só para eu fazer um agradecimento, né? Se a pessoa é cristã, para a gente fazer uma oração, uma prece juntos antes de comer, antes, né? Vamos tentar fazer isso também? Para a gente é fácil, mas nem para todo mundo, né? Pense antes de falar, que é um exercício também bem complicado, né? Mas vamos tentar pensar antes de falar as coisas. Aí você tenta usar o seguinte filtro, que eu uso todos os dias. Nem sempre eu consigo, mas na maioria das vezes eu estou conseguindo. O que eu vou falar vai ser bom para mim, para o próximo? Se a resposta. A gente sabe a resposta. Imediatamente. Você sabe a resposta, se é sim ou se é não. Se não for bom para mim, ou para o próximo, ou para os dois, guarda para você. Guarda, metaboliza, digere. Seja gentil e colaborativo. É tão difícil, eu sei. Mas vamos exercer a gentileza e a colaboração, principalmente nessa época. E pode ser em coisas pequenas, tá, gente? Pode ser lavar a vasilha, pode ser ajudar a arrumar a mesa, pode ser ajudar uma pessoa que está precisando, que está em dificuldade, pode ser ir lá no supermercado comprar uma coisinha. Seja gentil e colaborativo com as pessoas que estiverem com você.
Treine e pratique a escutativa. Ah, eu não tenho paciência de escutar aquela minha tia que todo Natal fala 2 horas seguidas no meu ouvido. Treine a sua capacidade de escutar, de ser paciente, de ser tolerante, porque um dia você vai precisar de alguém te escutando, te ouvindo, te acolhendo. Então vamos treinar isso. Talvez seja o único momento daquela tia, daquela pessoa para falar. E que se Jesus, se a espiritualidade, se Deus colocou você diante daquela pessoa, é porque ele entende que você precisa desenvolver essa habilidade e você é capaz de desenvolver esse amor. E aí a gente vai para o desfecho. Eu trouxe essa passagem de Joana, que está no Amor Imbatível Amor. Esse livro é um livro que todos nós devemos ler e estudar. Vamos juntos então. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado se deve amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem pelo amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. E quando se ama, se rompe as couraças e os anéis que envolvem o corpo. E o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. Mais bonito que isso, gente. Joana é maravilhosa, né? Então, já sabemos, já temos esse registro dentro de nós. Se a- Coloque para sentir, para viver, para experimentar. Não sabemos ainda amar de forma incondicional. Ainda não sabemos, mas estamos aprendendo. E vamos chegar lá. Não sabemos quando, mas vamos todos chegar nesse lugar do amor incondicional. Que esse é o chamado do Cristo. Esse é o chamado do Mestre. Esse é o chamado de Deus. E que a gente lembre disso. Aqui está o significado da semana que vem. Que a gente feche os nossos olhos e lembre da chegada dele. Lembre de tudo o que ele precisou passar nos poucos anos que ele esteve aqui conosco para deixar o legado e o evangelho de amor. Que a gente não se esqueça disso, nem no Natal e nunca nas nossas vidas. Essa é a minha família, para o próximo Natal, um pedacinho dela. E mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês, a oportunidade de vir aqui aprender, conversar, sentir a presença da espiritualidade amiga. E vou pedir aos meninos agora, eles vão colocar para nós uma música que é curtinha, a letra dela é linda, e ela foi cantada em Inhotim. Alguém aqui já foi em Inhotim? Conhece? Inhotim é o maior museu aberto da América Latina, uma coisa belíssima em território mineiro. É, e eles fizeram essa gravação lá com uma orquestra. E tem uma letra muito linda. Quando a gente tiver dificuldade de amar em ação, que talvez a gente escute essa música e deixe o amor despertar em nós. O amor é mais forte do que a morte. O amor é a cura do sofrer. O amor abre a porta do infinito e desperta o sentido de viver.
E o amor desperta. E o amor desperta em você. E o amor desperta em todos os lugares. Que o amor desperta entre nós. E o amor desperte. Que o amor desperte em você. Que o amor desperte em todos os lugares. Que o amor desperte entre nós. E o amor desperta. Vamos gravar, né? Essa frase que é curtinha e que a gente pode gravar ela. Que o amor desperte em mim, que o amor desperte em você. Que o amor desperte em nós e em todos os lugares. É fácil da gente falar e repetir, e através da fala, da repetição, do pensamento, também fazer através da ação. Muito obrigada, meus amigos. Um beijo grande em cada um de vocês. Obrigada, Marina. Mais uma palestra linda. A gente percebe que foi preparada com muito carinho para essa data linda de Natal, né? E a gente tem muito chão ainda, né, para desenvolver esse amor em nós. E esse amor que Jesus, desde há 2000 anos, está tentando que a gente aprenda pelo menos um pouquinho, né? A gente percebe que aqui no nosso planeta, a gente fala que as mães é o que mais se aproxima, né, desse amor puro. Mas aí a gente conhece tanta mãe possessiva, e aí a gente vê que não é isso o amor, né? O amor não é possessividade. Então, para a gente perceber como tem muita estrada ainda pela frente, né? Mas muito obrigada, e 2026 você estará conosco novamente, né? Vamos pedir a Nilceia para fazer a nossa prece final antes da tarefa do passe. Amado Mestre Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações transbordando de felicidade e de gratidão por saber que, mesmo sendo quem somos, o Senhor nos ama e nos proporciona momentos como este, Senhor, para ouvir falar do amor, não tão somente ouvir, mas como aprender, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Eu sei que com palavras, Senhor, não temos como te agradecer, mas nós queremos no nosso dia a dia, Senhor, poder ser aquilo que o Senhor nos ensinou e que o Senhor nos ensina todos os dias, o amor. Amado Mestre Jesus, que neste Natal nós possamos, Senhor Jesus, não somente nesta época de Natal, mas é no Natal que os nossos corações se voltam a esse amor. Nós queremos nos reunir, nós queremos presentear, mas que o verdadeiro presente, Senhor Jesus, seja que o Senhor possa vir habitar nos nossos corações, seja que o Senhor possa vir transformar
os nossos corações, que cada um de nós, Senhor, possamos olhar para nós mesmos e sermos capazes, Senhor Jesus, de dizer: eu preciso deste amor, eu preciso deste amor incondicional, porque é muito fácil amar aqueles que nos amam, aquele que nos convém, Senhor, mas nos ensina, amado Mestre Jesus, a amar assim como o Senhor nos amou. Receba, Senhor Jesus, do íntimo das nossas almas, a gratidão, Senhor, que possamos aprender o amor amando, Senhor. Que assim seja.